agora a gente vai aqui continuar a nossa criação e agora a gente vai fazer essa seção aqui, ó. Nessa seção aqui nós vamos aprender um novo componente. Então para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar dois containers e isso aqui vai ficar fora do container, ó. Então aqui nós temos um container e esse VS aqui vai ficar fora do container. Então para isso nós vamos começar criando dois containers. Vamos criar um container primeiro. E dentro desse container, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar um elemento, o próprio elemento, que é esse elemento aqui, ó. Vou clicar aqui no meio e tem um elemento aqui perfeito para isso, que é esse elemento aqui, ó. Vou mostrar para você, desse aqui, ó, lista de ícones, ó. Vou trazer ele para cá. Olha que legal que ele ficou. Então aqui, ó, como do lado de cá eu tenho tudo que é não, as bolinhas não, então nós vamos simplesmente, vou apagar esse e vou apagar esse, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Vou duplicar isso aqui, ó. Opa, dupliquei, tá? Dupliquei, vai, dupliquei. Eu dupliquei várias vezes, ó. Eu vou abrir ele aqui e vou colocar os textos, né? Aqui, ó, pouco tráfego orgânico. Eu vou colocar tudo igual, só para você ver, para fins didáticos mesmo, tá bom? Pouco tráfego orgânico, vou abrir a caixinha, vou colocar, tá vendo, ó? Então, perfeito. Eu já deixei ele já com os ícones. Muito bem, então eu vou deixar ele desse jeito aqui que você já entendeu que é só eu vir aqui preencher, né, nesse elementozinho aqui, lista de ícones. Se eu precisar de trocar o ícone dele, basta eu vir aqui, ó, e utilizar a biblioteca de ícones, se eu precisar de fazer isso. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma imagem aqui no meio. Então eu vou colocar uma imagem aqui abaixo dele, ó. Então vamos ver se ficou abaixo dele, ó. Não ficou, tá dentro do container. Eu não consigo tirar ele do container, tá vendo? Então, nós vamos fazer, eu vou excluir essa imagem daqui. Ó, agora ficou, não ficou 100% abaixo do container, não. Tudo bem que ele tá aqui, ó. O container tá aqui. Acabou que ele saiu. Beleza. Então vamos colocar um outro container aqui embaixo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar uma coisa nova, que é duplicar o elemento, ó. Vou duplicar ele, ó. Dupliquei. E quando eu dupliquei, ele veio para baixo. Tá vendo, ó? Só que ele duplicou com a imagem que eu não quero. E aí, ó, ficou então o elemento e a imagem. Agora eu vou no elemento pai aqui, ó, que é esse container pai. Olha só, esse container pai aqui. Só que olha para você ver, ó. Eu vou vir aqui e vou pedir para ele colocar na lateral. Só que ele não ficou do jeito certo. Tá vendo? Por que ele não ficou do jeito certo? Porque tá faltando um componente aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou excluir esse cara, ó. Esse carinha aqui, ó, esse aqui é um container e esse aqui é outro container, tá vendo? Eles estão certos. Só que eu preciso de colocar uma imagem e eles estão fora do container. Por isso que deu errado. E se isso acontecer, a gente não vai conseguir formatar o elemento. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou apagar tudo, tá? Às vezes isso acontece. Vou criar um container. Criei um container principal, tá? Aqui, ó, container principal. E dentro desse container principal, que está vazio, eu preciso de ter dois containers. Então, eu vou colocar um container aqui, olha lá, ó, um container dentro do outro. E ele ficou cinza. E aí eu vou colocar um outro container aqui, ó. Só que, ó, se eu colocar esse container aqui, eu preciso colocar esse container aqui, ó, dentro desse container, ok? Ó, então, se eu colocar ele aqui, ele fica dentro. Então, vou tentar colocar ele aqui em cima, ó. E olha só, ficou agora um container dentro do outro. Tá vendo, ó? Então, esse container fica com os dois containers. Agora, eu tenho que colocar uma imagem no meio desses dois, para ela ficar fora do container. Ou, se você quiser também, você pode colocar a imagem no meio do container, colocar um terceiro container. Aqui, ó. Agora, a imagem está no meio dos dois containers, ó. Um container A, o container B e a imagem, porque eu quero alinhar os três lado a lado, para dar aquele efeito, para dar esse efeito aqui que você está vendo. Então aqui nesse primeiro, vou colocar o lista de ícones, ó, lista de ícones, ok? E aqui embaixo eu vou colocar também a lista de ícones. Perfeito. E agora eu vou vir no container principal e vou alinhar eles lado a lado. E olha para você ver como é que ficou, exatamente do jeito que a gente queria. Agora eu vou alterar a imagem aqui, que eu já baixei ela da plataforma. E olha o VS aqui, ó, que é o íconezinho
do VS, vou inserir essa imagem e olha para você ver ele aí, ó. Só que repare que ele ficou um pouquinho distorcido, porque a imagem aqui está com tamanho desproporcional. A gente ajusta aqui, não tem problema. E agora o que eu vou fazer? Eu vou formatar os dois elementos. Vou deixar com esse layout aqui, ó. Veja que ele tá com uma borda, uma sombra, um é verde, o outro é vermelho, e a gente vai fazer isso. Então, primeiro, uma dica, eu vou formatar um, depois eu vou clonar as configurações dele para o outro, porque aí eu já aproveito todas as configurações, só mudo as cores. Então, eu vou clicar aqui, ó, em cima desse item, vou começar, então, formatar ele. Primeira coisa que eu vou fazer, vou aplicar uma sobreposição aqui, ó, na verdade, uma borda arredondada, de 10 pixels. E eu vou aplicar também uma sombra nele. Então vamos pegar a sombrinha aqui, ó, para a gente poder colocar uma sombra nele, ainda em estilo. Aqui, ó, sombra do bloco. Tá vendo? Para me aplicar uma sombra nele. Vou clicar, ele já aplicou uma sombra, só que eu quero tirar um pouco da opacidade dessa sombra. Então para isso eu vou clicar aqui, ó, e vou tirar um pouco da opacidade. Vou deixar uma opacidade bem sutil. Ótimo. Então vamos ver aqui como é que tá o layout. Beleza? Agora eu tenho que colocar um título aqui em cima. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui 2 vezes e vai pegar o título. E vou tacar o título aqui em cima. Pronto. E aqui eu vou escrever, ó, sem o glossário, tá? Sem o glossário, que tá aqui, ó, sem o glossário ninja. Então, sem o glossário ninja, o que eu vou fazer agora? Vou aplicar aqui nele uma borda na parte de baixo. Então, vou clicar na fonte e vou pegar a parte da borda, aqui, ó. Veja que a borda, no caso da fonte, ela está aqui, ó, borda, na parte da fonte. Então, eu vou aplicar, ó, uma borda sólida e a largura dela vai ser na parte inferior apenas, tá? De 5. E qual que é a cor da borda? Vermelha. A cor da borda aqui é vermelha. Então, muito bem. Vou aplicar aqui a cor vermelha. Só que olha para você ver o que está acontecendo. Ele não ficou completo. Por que ele não ficou completo? Porque esse elemento, ele por padrão, ele tem um padding. Então eu vou clicar aqui em cima dele, vou vir em avançado e vou zerar isso aqui. Eu zerei, não zerei? E ao mesmo tempo que eu zerei, só que eu zerei o componente inteiro. E eu quero que ele desgrude a fonte daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um pad na fonte e não no container. Ó. Isso aqui é um container, tá vendo? Ó, eu zerei o padding do container para ele ficar fluidific. Agora eu vou aplicar um padding na fonte. Então eu vim aqui na fonte, vou colocar um pad de 10 pixels. Bacana, certo? Agora, como que a gente faz aquele efeitozinho da fonte ficar vermelha? Você já sabe que eu já te ensinei. Vou vir aqui, ó, 100. Então, vou colocar aqui, ó, vermelho. Você já sabe disso, né? Aqui, ó, barra vermelho. Pronto. A gente vem avançado, CSS. Vou colocar aqui, ó, vermelho. Color. Pronto. Coloquei. Agora eu só tenho que ajustar as propriedades da fonte, né? Que ela não está com as propriedades dela, que aqui é a fonte Montserrat. Aqui, ó, Montserrat. Vou aumentar o peso dessa fonte aqui para uns 700 e vou diminuir o tamanho dela aqui para 15 pixels. Não, 16, vamos ver, ó. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Só que a fonte está bem grossa, então vamos tentar uns 600. Ficou ótimo. Então era isso que eu queria, lá, sem o glossário ninja. Agora eu vou vir aqui no componente de lista de ícones, vou vir em avançado e aplicar um pad de 10 pixels, para ele ter esse respiro aqui, certo? Para ele desgrudar das bordas. E aqui eu vou colocar todos os componentes que eu preciso. Agora o que eu vou fazer? Uma dica legal, tá? Eu vou clonar isso aqui, ó, duplicar. Tá vendo que eu dupliquei ele todo? Legal, né? E esse aqui, eu vou excluir ele. Excluir. Agora eu quero mover esse cara para cá, ó. Pronto, movi ele. Só que eu movi ele com todas as configurações já. E aqui eu vou vir e vou só colocar, ó, com. Só que aqui é verde. Agora eu vou mudar isso aqui para verde. Verde, certo? E agora eu vou pegar a corzinha verde dele aqui, ó. Copiei o verdinho dele e vou vir aqui no meu, onde já tem aqui as instruções, ó. E vou colocar verde, ok? Aqui, ó. Só que aqui é verde.
olha só, com o glossário Ninja. E aqui ele já se manteve, tudo certinho. Eu posso diminuir aqui o espaçamento, ó, dentro deles, ó, para a gente dar essa fluidez aqui, tá? Se você precisar de ajustar, igual ele aqui, ó, tá vendo que ele tá mais fininho? Essa questão dele tá mais fininho, a gente consegue ajustar aqui, ó. Tá vendo que o meu tá bem grande? A gente pode vir aqui, ó, a largura do ícone, ó, tá vendo, ó? Olha só, consigo ajustar ele aqui, ó. Então eu vou colocar ele com 30%. 30%, e esse aqui também 30%, ó. Vou clicar aqui no container e vou colocar aqui em layout 30%, ó. Pronto. Então, a gente já fez isso. Agora é só vir aqui nos ícones, beleza? E aqui, veja que ele está com os ícones aqui, ó, só para fins didáticos, tá? Eu vou duplicar esses ícones aqui e eu vou pintar eles agora de vermelho, porque eu tenho que pintar de vermelho, ó. A fonte aqui também quebrou e ela não pode quebrar, então eu vou vir aqui em tipografia e vou colocar aqui, ó, 23. Ficou ótimo. Vou colocar 22 aqui para ficar melhor. E aqui também, ó. Uma coisa legal que a gente pode fazer também é de clonar configurações, mas nesse caso aqui não vai ser válido não, senão ele vai trocar a cor, tá? 22. Perfeito. Agora a gente vai trocar as cores da lista de ícones. Essa lista de ícones aqui, ó, apenas os ícones são vermelhos, ó. Beleza? Apenas os ícones são vermelhos. Então eu vou clicar em estilo, e eu tenho aqui, ó, ícone. Então a cor do ícone aqui é vermelha, então vamos pegar a cor do ícone vermelha, ó. Muito bem. Vou agora trocar a cor dos ícones, ó. Troquei a cor dos ícones. Então isso aqui já dá pra gente, ó, uma fluidez interessante. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Vou apagar esses ícones aqui em conteúdo. Vou duplicar, ó. Duplicar os itens que eu quero. E eu vou vir aqui em estilo, só que agora eu vou colocar verde. E aí, provavelmente, você deve estar com aquela pergunta na cabeça, né? Mas, Flávio, lá no seu caso, os ícones, eles são redondinhos. E aqui no seu, não tem redondinho. Muito simples. Se você se fez essa pergunta, basta você vir aqui, ó, biblioteca de ícones, e você procurar aqui, ó, check. Olha para você ver, tá aqui, ó, inserir. Olha aí. E aqui é a mesma coisa. Você vai vir aqui em ícones, tá? Aí aqui a gente vai ter que procurar o xizinho, ó. Se tem ele com check, vai ter ele com x, a gente só tem que achar. Aqui, ó. Então nós colocamos ele aqui, ó. Só queria te mostrar que a gente pode trocar os ícones. A gente consegue fazer dessa forma, para chegar nesse efeito aqui. Perfeito? Então a gente agora basta colocar o conteúdo aqui e você pode salvar essa parte, pode atualizar. E pronto, então você aprendeu nessa aula como posicionar 3 elementos. Ah, lembrando aqui, ó, o seguinte, faltou aqui uma coisa, tá? Agora que eu vi, faltou colocar isso aqui para verde, né? Já ia me esquecendo, que é a borda aqui, ó, a borda na parte de baixo, que é verde, né? Vamos pegar aqui o cor verde, eu tava até me esquecendo aqui, eu olhei pro layout aqui e falei, tá, aqui, ó, pronto. Então, nessa aula, você aprendeu como posicionar 3 elementos um do lado do outro, você aprendeu mais um item que é o componente lista de ícones, e você aprendeu também como aplicar cores em determinados pedaços de texto. Você já tinha visto isso anteriormente, você aprendeu também como resetar as configurações de um container, que é vir aqui no layout e aplicar o padding zerado, para ele zerar as configurações do container. E você aprendeu também uma lista de ícones, que você pode trocar os ícones. E você aprendeu também a como colocar aqui, ó, uma marcação para você trocar uma cor de um determinado pedaço do texto. E com isso, a gente pode avançar aqui na nossa criação da nossa landing page. Até a próxima aula.